Fala aí, meus queridões! Beleza com vocês? Beleza com vocês? Comigo tá tudo bom também? Tudo bom demais da conta? Então vamos nessa! Para o nosso vídeo número 8, para as primeiras séries. Aí na página 9, vamos para o exercício 8, que ele diz o seguinte: rachure as operações indicadas, ou seja, vamos colorir as operações indicadas. Aqui na letra A do abacaxi, eu tenho a seguinte operação, eu tenho A menos B. Então vamos representar aqui para a gente poder indicar. Posso fazer isso aqui de várias maneiras, eu vou fazer da maneira mais simples possível. Então vou pegar aqui o conjunto A e aqui o conjunto B. Eu quero a diferença de A para B, é aquilo que tem no A e não tem no B. Então, rachurando aqui, ó, ou colorindo, como vocês preferirem, eis a diferença de A para B. Olha aqui que na letra B, ó, também tem a diferença de A para B. É a mesma coisa. Vou desenhar aqui. Teve gente que só inverteu. Um aluno pegou e colocou o B aqui e o A aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó, a diferença de A para B, entre outras coisas, vou colocar aqui, ó, A. Desenhar outro tipo de conjunto, né? Posso fazer assim? Posso. Qual é a diferença do A para B? É aquilo que tem no A e não tem no B. E você tem aqui várias maneiras para representar. Ó, nós temos A menos B de novo aqui, ó, que nós vamos fazer daqui a pouco de maneira diferente. Agora aqui eu tenho B, a diferença de B em relação a A. Então vamos lá, conjunto A, conjunto B. A diferença de B em relação a A é aquilo que está no B e não está no A. Então é isso daqui. Beleza pura. Muito fácil. Não é isso? Agora aqui, ó, na letra D do dado, a diferença de A para B. Então eu vou fazer um outro conjunto aqui, ó. Aqui, beleza. A diferença do A para B é aquilo que está no A e não está no B. Beleza, tá aqui, ó. O que está no A e não está no B é tudo isso aqui que está fora do círculo do B, mas está dentro do círculo do A. A diferença de B para A, ó, temos ali. E vamos pegar esse mesmo diagrama aqui, ó, que está mais... Vou usar esse mesmo aqui, ó. A diferença do B para A, nesse caso aqui, ó, se eu fizer isso daqui, a diferença do B para A será um conjunto vazio, porque todos os elementos do B, meus queridos, todos os elementos do B aí estão onde? Estão no conjunto A, beleza? Todos os elementos do B estão no conjunto A. Existe diferença de A para B? Sim. Vai existir diferença de B para A aqui? Não, porque o B é subconjunto do A. Então, nesse caso, seria um conjunto vazio. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, ó, conjunto A e o conjunto B. A diferença do A para B é aquilo que está no B e não está no A. Beleza, está representado aqui, ó. Na letra F, nós queremos o complementar de B em relação a A. O complementar de B em relação a A é a diferença de A para B. Lembrando que só vai existir complemento se o B for subconjunto do A. Se o B for subconjunto do A, ele deverá estar dentro do conjunto A. Então, é a mesma resposta aqui, nesse caso, é a mesma resposta da letra D. Beleza? É esse mesmo diagrama aqui, ó. É aquilo que está no A e não está no conjunto B. Então, eis aqui, ó, o complementar de A e B. O complementar de B em relação a A é aquilo que está no A e não está no B. Beleza, meus queridões? Então, fizemos aí a correção do exercício 8. Vamos apagar aqui para a gente fazer a correção do exercício 9. Vamos lá, minha ajudante. Ajuda a apagar. Ajuda, apaga. Isso. Então, bora lá. Exercício 9, sendo os conjuntos A, X, Y, Z e W, B, X e Y, conjunto C, A e o conjunto D igual a X, Y, Z e W, determine, aqui na letra A, eu quero a diferença de A para B. É aquilo que eu tenho no A e não tenho no B. No A eu tenho X, no B também. No A eu tenho Y, no B também. No A eu tenho Z e W não estão no B.
então a diferença de A em relação para B é ZIW. Beleza! E a diferença do B para o A é aquilo que eu tenho no B e não tenho no A. Observa que o B é subconjunto do A, porque olha o B aqui, ó, x e y. Então a diferença de B para A é um conjunto vazio. Agora aqui na letra C, ó, eu quero complementar de B em relação a A. O complementar de B em relação a A é a diferença de A para B. Isso quer dizer, então, vamos colocar aqui embaixo, que o complemento de A em relação a B é a diferença de A para B. Então isso aqui vai ser ZIW. Beleza? Agora vamos para a letra D. A diferença de A para C é aquilo que eu tenho no A e não tenho no C. Olha só, a diferença do A para C é aquilo que eu tenho no conjunto A e não tenho no conjunto C. Então, aqui é o próprio conjunto A. Beleza? Por que é o próprio conjunto A? Porque a diferença é x, y, z e w. Professor, posso colocar assim também? Pode, ó. X, y, z e w. Beleza, essa resposta ou essa resposta, as duas estão corretas. Agora, a diferença de D em relação ao A. O que eu tenho no D que eu não tenho no A? O D é formado por A, X, Y, Z e W. Observa que eu tenho A aqui e não tenho aqui, então a diferença aqui é esse elemento A. Essa é a diferença do D em relação, do conjunto D em relação ao conjunto A. Beleza, essa aqui é a letra E, certo? Ou posso colocar nesse caso aqui, ou posso colocar o conjunto C, não é isso? Beleza. Agora na letra F eu tenho a diferença de A para D. O que eu tenho no A que eu não tenho no conjunto D? Nada. Todos os elementos do A estão no D. Significa que A está contido em D. Se o A está contido em D, a diferença será um conjunto vazio. Agora aqui na letra G, eu tenho o complementar C em relação ao D. Isso aqui vai ser a diferença de D para C. Quem é a diferença de D para C? O que eu tenho no conjunto D que eu não tenho no conjunto C? O conjunto C é o A, o D é o A, X, Y, Z e W. Então, senhoras e senhores, a diferença é quem? É o conjunto A. Por quê? Ó? X, Y, Z, W. Ou, se você quiser colocar certinho, X, Y, Z e W. Beleza. Agora eu quero aqui, ó, A intersecção com D. A intersecção é aquele elemento que está no A e também está no D. Quem está no A e também está no D é o próprio conjunto A, né? X, Y, Z e W. Então, se você colocou aqui igual ao conjunto A, correto. Se você colocou aqui X, Y, Z e W, também está correto. B, união com C. Vamos pegar todos os elementos do B e colocar junto com o C. Nós vamos ter o seguinte, ó, A, X e Y, colocando na ordem alfabética, tá bom? Se você colocou fora de ordem também, não tem problema nenhum. Na letra J, eu tenho A intersecção com B. O que eu tenho no A, que também tenho no B, é o próprio conjunto B. Não é isso? Ó, o X e o Y. Então, se você colocou aqui igual ao conjunto B, tá certo. Ou você pode colocar X e Y. Observa que X e Y é o conjunto B, é a intersecção entre A e B. Isso quer dizer que o B é subconjunto do A. Vamos lá, complementar de B em relação a A, interseção com B. O complementar de B em relação a A, meus queridos, é a diferença de A para B. Quem é a diferença de A para B? Está aqui, ó. A diferença de A para B é Z e W. Z e W, intersecção com B. O que eu tenho nessa diferença? E também tem aqui. Aqui eu tenho Z e W, aqui eu tenho X e Y, não tem nada em comum. Significa dizer que isso daqui vai ser um conjunto vazio. O complementar de B em relação a A, intersecção com B, nós teremos um conjunto vazio. Letra L, complementar de C em relação a D, união com B. Então, o complementar de C em relação a D
é a diferença de C para D. Eu tenho aqui a diferença de C para D? Vamos procurar. Não temos, né? Então vamos falar a diferença de C para D. O que que eu tenho no C que eu não tenho no D? Professor, isso aqui está errado. Está completamente errado. Porque o complementar de C em relação a D é a diferença de D para C. E eu tenho aqui a diferença de D para C, o conjuntual. X, Y, Z e W. X, Y, Z e W, união com B. Quem é o B? X e Y é o próprio conjunto A. Beleza? Isso daqui vai me dar o conjunto A. Por quê, professor? Porque a diferença de C, de D para C, ó, tá aqui, ó, a diferença de D para C é o conjunto A, ó, que é isso aqui, ó, X, Y, Z e W. Isso daqui, união com o B. Quem é o B? O B está aqui, ó, X e Y. Olha só, se eu pegar esses elementos e juntar com esses, eu vou formar o quê? X, Y, Z e W. Por quê, professor? Porque o X e o Y já estão aqui, ó. Esse conjunto é um subconjunto desse. Então eu posso dizer que a resposta aqui da letra L é o conjunto A, ou posso dizer que é esse conjunto aqui, ó. Beleza, meus queridos? Então aí nós fizemos a resolução dos exercícios 8 e 9 e nós fechamos aqui o resumão aí das aulas que vocês tiveram no Meet. E na próxima aula, lá no Meet, nós vamos estudar aí na página 9 da apostila de vocês, nós vamos entrar em conjuntos numéricos, beleza? Qualquer dúvida referente a essa aula, você pode colocar aí nos comentários ou você pode enviar para mim via WhatsApp. Não se esqueçam, meus queridos, da atividade que está lá no Classroom para vocês entregarem, para vocês enviarem. Lembrando que você tem 3 opções de envio. Você pode enviar lá no Classroom mesmo, você pode mandar para o e-mail que está aparecendo aí embaixo para vocês no vídeo, ou você pode deixar na escola. Mas lembre-se, tem que respeitar os prazos estabelecidos. E seguir as normas que estão lá no Classroom para vocês fazerem o trabalho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês para esclarecer. Um abraço a todos. Não esqueçam de dar o seu like, o seu dislike para eu avaliar o meu trabalho. Compartilhe com os colegas de vocês. Respeite papai e mamãe sempre. E ficamos todos com Deus. Tchau, gente.